Bacana. Boa noite, pessoal. Oficialmente aí, boa noite. Bem-vindos aí ao nosso encontro um da nossa disciplina aí de toxicologia, né? Bem-vindos aí e que a gente possa desmembrar um pouquinho aí dessa ciência bacana que mexe um pouquinho com a curiosidade, né? Mas não tenho dúvidas que o meu objetivo, o objetivo da Lívia, é o mesmo do de vocês, é que a gente possa ir crescer como pessoa e como profissional através da educação. Então é um prazer estar com vocês aqui nessa nossa disciplina aí de toxicologia e que a gente possa crescer aí juntos, né, com essa ciência e que ela possa nos ajudar aí dentro desse propósito técnico e profissional que a gente vai estar caminhando aí. Alguém aí já foi meu aluno em outra disciplina? Beleza, coloca aí no chat fazendo favor, né? Mas para quem não foi meu aluno ainda, eu sou o professor Wilson, já trabalho aí com a equipe da Politécnica tem mais de 2 anos e sou farmacêutico, sou químico e trabalhamos juntos aí dentro dessa disciplina de toxicologia, uma disciplina que eu já trabalhei numa outra faculdade que eu já trabalhei antes de trabalhar com o pessoal da Politécnica, e a gente vai ter o prazer aí da gente poder discutir aí um pouquinho dessa ciência, principalmente pautado com o aspecto ocupacional, ambiente de trabalho, cuidado, o risco que a gente tem. Bacana? Então, deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Coloquem aí de onde você está falando, qual cidade você está falando. Eu estou falando aqui de Araxá. Você aí, de onde você está falando, qual o seu curso, né? Que você está fazendo. Só para a gente poder conhecer e para a gente poder tentar trabalhar com alguns exemplos aí aplicados dentro desses exemplos aqui que a gente vai estar citando aqui. E uma coisa que é importante, pessoal, o compartilhar a experiência, a gente poder conversar pelo microfone, pelo chat, e vocês compartilhando a experiência de vocês, as dúvidas de vocês, faz com que a gente fique mais rico, vamos dizer assim. E isso fica legal. Aí, ó, temos gente de Araxá, de São Gotardo. Basicamente, segurança do trabalho. Isso, tem pessoas aí que estão comigo a primeira vez, bem-vindos, aqueles que... E bem-vindo todos, né, também. Bacana. Aí, ó, bacana, a região toda aqui representada, né? Beleza. Então, qual que é o nosso propósito dentro dessa nossa primeira aula? É entender os princípios básicos, os conceitos básicos que envolvem aí a toxicologia. O Paulo está um pouquinho mais longe, está em Campinas, show de bola, né? E quando a gente fala em toxicologia, que é o nome da nossa disciplina, o que é toxicologia para vocês? O que vocês imaginaram quando a gente viu o nome dessa disciplina aí na grade de vocês? Podem usar o microfone, podem usar o chat. Eu costumo defender vocês, hein? Eu falo que quando vocês ficam em silêncio é que vocês estão escrevendo. Então tem que aparecer alguma coisa escrita, hein? Não, para valer a defesa.
O que é para você aí a toxicologia? O que é toxicologia? Produtos tóxicos. Produtos tóxicos. Que mais? O que mais? Qual área vocês trabalham? Coloquem aí no chat fazendo favor. A área de mineração, funerária, atendente, área de enfermagem, legal. Vendas. E aí eu já vou puxar para algum slide aqui na frente. Jardinagem. Então, olha só para você ver. Nós temos pessoas aí que trabalham com, por exemplo, exposição física, radiação, por exemplo, trabalha ao ar livre, então tem o sol ali, né? Tem pessoas aí que trabalham com exposição em agente químico, tem pessoas aí que trabalham, por exemplo, com exposição ao agente biológico. Então eu tenho aqui, ó, um agente pode ser físico, pode ser químico, pode ser biológico, que, olha a setinha aqui, ó, interage com o meu sistema biológico, e desse meu sistema biológico vai surgir um efeito tóxico, um efeito adverso. Então, isso é a toxicologia. Nós iremos nos expor a determinados agentes químicos, físicos, biológicos, e a interação desse agente com o meu organismo vai me dar uma resposta deletéria, uma resposta maléfica, que a gente chama na toxicologia efeito tóxico, ou efeito adverso. Ok? Então, quando a gente pensa em segurança do trabalho, né, o curso aí de que vocês estão, a grande maioria, fazendo, é isso que a gente precisa ter em mente. No ambiente de trabalho, as pessoas, os operários, os funcionários, irão se expor pela condição do trabalho a agentes físicos, a agentes químicos, a agentes biológicos. E o nosso papel, enquanto técnico de segurança do trabalho, é propor como a gente vai se expor com segurança, para que a gente não se contamine, para que a gente não leve contaminação para casa, que a gente não leve contaminação para fora do ambiente de trabalho, né? Da mesma forma que a gente sair de casa, a gente retornar. E a gente garantir isso de todos aqueles que estão ali naquele ambiente de trabalho. Faz sentido ou não? E isso, olha, colocaram aqui, ó, no curso de segurança do trabalho, prezar pela segurança de todos. Exatamente. Como se expor com segurança, né? Bacana. Essas coisas tóxicas, né, que o pessoal colocou aí, são os agentes físicos, químicos, microbiológicos, né, que a gente pode estar aí em contato dentro do ambiente de trabalho que a gente tem. Então, o grande papel de vocês, porque é uma atividade que vai ter o risco, que vai ter o perigo, que vai ter o agente. Enquanto técnicos de segurança do trabalho,
junto aí com a medicina do trabalho, a enfermagem do trabalho, com a direção da empresa, supervisores e assim por diante, é como vamos nos expor, ou aquelas pessoas que precisam desse trabalho vão se expor com segurança. Esse é o parâmetro bacana. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês dentro do parâmetro toxicológico. Qual a diferença entre risco e perigo? Voltando, vou voltar até naquele slide lá anterior. Toxicologia. Um agente químico, físico ou microbiológico interage com o meu sistema biológico, me causando um efeito tóxico, um efeito adverso, um efeito indesejável. Ok? Qual a diferença entre perigo e risco, pensando na toxicologia? Porque um outro papel importante do técnico de segurança do trabalho é exatamente isso: monitorar o risco de exposição. Ok? Sim, de certa forma, Tainara, se verificou que tem alguém em condição não ideal para o trabalho, por exemplo, com o uso de bebida alcoólica para o trabalho, e ela, por exemplo, vai mexer com uma máquina, né? Manualmente lá existe o risco, né? Primeiro passo, ela não deveria nem ter entrado na empresa, mas a partir do momento que entrou, é papel também do técnico de segurança retirar essa pessoa ali do ambiente, né? E depois vão vir outros ônus. Mas o primeiro passo aí da segurança é retirar essa pessoa da área, porque ela está em risco e colocando as outras pessoas que trabalham com ela também em risco. Qual a diferença entre perigo e risco? Dentro dos exemplos, podem usar exemplos, podem usar... O perigo é algo que pode causar dano, né? Perdão, desculpa, Paulo, eu não te ouvi o finalzinho. A questão do perigo é algo que pode causar dano ao funcionário. Certo. Beleza. O que mais? A Vani, aí, ó, o perigo já está ali. E o risco é algo que você se expõe. Bacana, a gente complementa a que o Paulo também colocou. Exatamente. O perigo está ali na área. Se eu trabalho com ácido, o perigo é um agente químico ácido. Se eu trabalho com radiação, é um perigo físico, a radiação. Se eu trabalho com cultura de micro-organismos ou área que possa ter contaminação por micro-organismos, o perigo que está ali é um fungo, uma bactéria, um vírus que já está ali. Então, o perigo é o agente, é a substância, que seja ela física, química ou microbiológica. O perigo é o agente. É aquilo que já está ali, como a Vani colocou. Ok? E o risco é como eu vou me expor ao perigo. Porque pensando em saúde ocupacional, ele está ali. Então, como eu vou me expor com segurança? Exemplo. Pandemia do Covid. Né? Quem saía de casa sem máscara tinha maior probabilidade ou menor probabilidade de contaminar com o Covid? Maior probabilidade. Então, o risco de se contaminar era maior. Então, o risco é a probabilidade que você tem de intoxicar, de se contaminar com o perigo que já está ali. Né? Então, eu costumo dizer que perigo é o agente
é a substância química, física ou microbiológica. E o risco é a probabilidade que a gente tem. E aí a segurança do trabalho é importante, olha. Se eu uso EPIs de forma adequada, eu estou diminuindo o risco de exposição ao perigo. Mas se eu não uso o EPI de forma adequada, eu estou aumentando a probabilidade de me acidentar ou de me intoxicar, me contaminar com aquele perigo. Faz sentido ou não? Me dê um outro exemplo de risco e perigo dentro da área que vocês trabalham, ou que estudam, ou que já viram, ou que já aconteceu com vocês. Podem me dar um outro exemplo de perigo e risco? O trabalho com a roçadeira, sem o óculos, corre o risco do nylon bater numa pedra e vir diretamente no olho, prejudicando as vistas. Então, olha, trabalha com a roçadeira. Qual é o perigo? Uma projeção de material. Então, se ele trabalha com óculos de proteção, diminui o risco de ser afetado a visão. Se ele trabalhar sem o óculos de proteção, existe a maior possibilidade de um projétil acertá-lo e ele ficar cego. Certo ou errado? É isso? Então, vocês, enquanto especialistas agora dentro da toxicologia, precisam no dia a dia de vocês, enquanto técnicos de segurança, exatamente isso. Em cada uma das áreas que vocês estão responsáveis, ou que vocês trabalham, qual é o agente tóxico, qual é o perigo que tem naquela área, né? E quais as alterações fisiológicas, bioquímicas que podem acontecer se entrar em exposição inadequada àquele agente. Ok? Enquanto técnicos de segurança do trabalho, juntamente com a direção, supervisão, coordenação, enfermagem do trabalho, medicina do trabalho, precisa ser definido quais os limites seguros de exposição. Ok? Dentro desses limites seguros de exposição, quais são os EPIs, quais são os EPCs essenciais para que possam causar o bloqueio da exposição. Redução da exposição para que ela fique dentro de um limite de segurança toxicológica, né? E o outro papel importante, junto com a medicina do trabalho, é que, com frequência semestral, anual, ou dependendo do agente tóxico até menor, realizar as análises toxicológicas para monitorar, né? Então, por exemplo, agente físico, ruído, né? Barulho de máquina. Então, precisa fazer audiometria a cada 6 meses, né? É o impacto toxicológico do barulho, né? Tá usando o protetor auricular, reduzindo o ruído para poder ficar dentro de um limite de exposição segura. E aquele funcionário que não está usando está acima do limite de segurança e ele pode ter o prejuízo. Nesse caso, não foi a negligência da empresa em não fornecer o EPI. Nesse caso, ele está com o EPI e ele que não está usando. Então, o papel também em estudar o que está acontecendo e educar as pessoas, né? A conscientização daquilo que está acontecendo, né? E dentro desse passo
né? Por exemplo, trabalha num laboratório de controle de qualidade. Tem que fazer dosagem de benzeno a cada 6 meses, porque trabalha com reagentes que têm resíduo de benzeno, né? Eu tenho que monitorar, é aquilo que a gente chama o exame periódico. O exame periódico, ele é baseado com a exposição ao perigo e qual a possibilidade ou probabilidade do risco. E você vai avaliar se as suas condições, EPIs, EPCs e educação, estão sendo suficientes para mitigar a exposição àquele agente. E a pessoa está conseguindo trabalhar sem se intoxicar, né? E em casos mais drásticos, né, é necessário aí o tratamento específico, troca de área ou outras condições aí que precisam ser realizadas, caso a caso. Quem aí quer dar alguma informação sobre algo que já passou em termos de exposição a perigo e risco? O Paulo passou aí, da roçadeira que projeta material. Quem mais? O Leandro aí, ó, colocando a aplicação do formal nos corpos, né? Ele trabalha aí na funerária, sem uso da máscara própria. Intoxicação ao ser inalado. Qual é o perigo? O formol, solvente orgânico, né? Qual é o risco? Beleza? Prejudicar sistema respiratório, né? E aí, para mitigar, ó, como se expor com segurança? Tem que utilizar a máscara específica para utilizar o formol. Show de bola. No canil, já foi mordida várias vezes, olha. Precisaria aí ter, né, aquela luva metálica, aquela bota que protege, né? Poderia ajudar nesse sentido também a Tainara. Né? Então, qual é o perigo? O cachorro, o cão que está lá. Né? Qual é o risco? Eu ir tratar, ou ir alimentar, ou fazer alguma ação com o cão sem ter o EPI. Sim, olha lá, uma colega já fez mistura de 2 produtos para lavar o banheiro, intoxicou. Possivelmente aconteceu a reação, liberou ali, por exemplo, vapores tóxicos, né? Então, outro caso aí. Produtos para alisar o cabelo, exatamente, né? Teve recente aí aqueles casos das pomadas, né? Então, show de bola, vocês estão craques, olha a quantidade de exemplo que vocês já trouxeram. Então, qual a diferença da toxicologia para a farmacologia? Na farmacologia, nós temos uma substância química de estrutura conhecida, que é o princípio ativo, que também interage com o meu sistema biológico, mas me dá o efeito terapêutico, que é um efeito benéfico. Beleza? Enquanto que a toxicologia, eu tenho a substância química, física ou biológica que interage com o meu sistema biológico, mas vai me dar um efeito indesejável, um efeito tóxico, um efeito adverso. Ok? E aí a minha outra pergunta para vocês é: qual a diferença entre efeito adverso e efeito colateral? Se alguém foi meu aluno de farmacologia aí, talvez já tenha visto essa diferença. Qual a diferença entre efeito adverso e efeito colateral? Já que estamos estudando toxicologia, isso tem que estar muito claro para a gente. E olha que eu já dei spoiler aqui. Vou até colocar aqui no chat.
Qual a diferença entre efeito adverso e efeito colateral? Olha só nesse slide que está projetado aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Olha só o que acontece. Aqui eu tenho uma linha, ó, delimitando o vermelho e aqui em cima também. Quando a gente usa algum medicamento, algum fármaco, ele tem uma faixa de segurança, que é o que eu chamo aqui, ó, o controle mínimo de segurança e o controle máximo de segurança. Então, se eu estou com a minha dosagem de qualquer substância nesse intervalo aqui, ó, vermelho, eu estou tendo o meu índice terapêutico, a minha margem de segurança terapêutica. Aqui eu tenho o efeito terapêutico e a segurança toxicológica. Ok? Se eu estou abaixo da concentração mínima, eu estou na subdose. Então, eu não tenho nem efeito tóxico, nem efeito terapêutico. Estou abaixo da dosagem, uma dosagem extremamente menor. Mas, à medida que eu vou subindo, olha, e eu pego acima do meu limite máximo, eu já caio no que eu chamo efeito adverso, ou efeito tóxico. Então, para toxicologia, efeito tóxico é efeito adverso, é efeito indesejado. Então, para toxicologia e para farmacologia, falou efeito adverso, é efeito indesejável. Exemplo, tomou uma amoxicilina e deu alergia. É um efeito adverso grave, indesejável. Não era para ter aquela alergia. É efeito tóxico, indesejável. Ok? Agora, olha só a diferença. Quem aí, para viajar, ou algum filho, sobrinho, dá aquele Dramin para dormir, para não enjoar durante a viagem? A Tainara colocou uma frase aí que é extremamente importante, que nós vamos comentar dela. Quem aí já usou o Dramin para dormir, para não enjoar durante a viagem? Será que ninguém? Aí, ó, já deu para a sobrinha. Tainara sempre usa. Então, olha só, pessoal. Qual é o efeito primário do Dramin? Antialérgico, antihistamínico. Ok? Então, ele é para usar no combate de uma alergia. Só que qual é um efeito secundário que ele tem? Uma leve depressão do sistema nervoso central. Beleza? Que não te prejudica em termos cognitivos. Te dá uma leve sonolência e você dorme durante a viagem e não enjoa. Então, isso é efeito colateral. Efeito colateral pode ser um efeito secundário da substância que nem sempre é tóxica, que nem sempre é indesejável, que nem sempre é adversa. Ok? Eu posso ter efeito adverso, perdão, efeito colateral adverso. Beleza? Mas eu não tenho efeito adverso colateral. Porque todo efeito adverso é maléfico. Efeito colateral, eu posso ter alguns benéficos.
utilizado como uma segunda opção terapêutica, por exemplo, né? E posso ter alguns indesejáveis também, né? Mas nem todo efeito colateral é indesejável. Ficou claro a diferença entre o efeito colateral e o efeito adverso? Efeito adverso sempre é tóxico. O efeito colateral nem sempre é tóxico. Beleza? Ele pode ser benéfico. E aí, olha só. A frase que a Tainara usou aqui para a gente. Opa, subiu aqui, ó. Ela explica a frase de Paracelsus. Igual eu mostrei aqui, ó, que eu tenho o meu limite inferior e o meu limite superior, cada substância tem esse índice terapêutico. O que vai variar se eu vou subir rápido e alcançar o tóxico ou não é a quantidade, ok? De cada substância. Assim como os dedos das mãos são diferentes, cada substância química tem o seu índice terapêutico diferente. E de acordo com a concentração, eu posso atingir mais facilmente ou não a faixa adversa, acima do meu limite de segurança. Acima do meu limite de segurança, efeito adverso, efeito tóxico. Perfeito? Obrigado, Tainara, pela frase também. Paulo, que colocou aí a diferença também do adverso e com o colateral. Complementamos a sua resposta, ok? Beleza. E o que é grandioso na toxicologia? Que ela é uma ciência que ela tem interface com todas as outras ciências. Não trabalha sozinho. Exemplo, se alguém aí for caminhoneiro ou tiver pai, mãe, avô, algum tio que é caminhoneiro, ele precisa fazer o exame toxicológico do pelo, né? Cabelo, pelo ou unha. Então, eu tenho a interface, a química para fazer a análise, né? Eu tenho que ter aqui o conceito da bioquímica, que é onde que os resíduos ou metabólitos das drogas que são pesquisadas se acumulam para poder escolher o melhor material, né? Tenho a ver com a fisiologia. Em quanto tempo esse material fica armazenado? Então, a toxicologia, notem, preciso apresentar o resultado. Então, eu apresento em dados estatísticos, em resultados, né? Existem patologias que são genéticas. Existem contaminações, por exemplo, ambientais. Então, eu preciso ter um dado epidemiológico. Qual é a indústria, ou qual distrito industrial está jogando aquele dejeto no meu meio ambiente, né? Então, a toxicologia, ela é uma ciência que ela se entrelaça com todas as outras. Não trabalhamos sozinhos. Precisamos de conceitos básicos e princípios básicos de várias ciências para que a gente possa usar o raciocínio toxicológico de como se expor com segurança aos agentes. Eu acho que ele não consta. Eu não tenho certeza não, Tainara. Eu preciso rever quais são os que estão sendo pesquisados. Eu não estou ciente, recente, de qual está sendo pesquisado entre os benzodiazepínicos, não. Beleza? Mas se ele está na lista dos benzodiazepínicos, se usa,
não vai dar negativo, aí ele vai ser acusado. Tem que confirmar, beleza? Se ele está entre os benzodiazepínicos que estão sendo pesquisados. Essa que é a minha dúvida, se está ou não. Se está e teve o uso, vai constar. Se está e não acusou, é porque não utilizou. Confiança analítica. Beleza? Consegui te ajudar? Depois eu até pesquiso se ele está na lista e na próxima aula eu te falo. Ok? Quando a gente pega de toxicologia, existe até aquela questão histórica, né? Quando a gente pega aqueles filmes lá da Idade Média, todo rei tinha um mago junto com ele. Qual era a finalidade do mago? Né? Era contaminar os outros, que eram contrários ao rei. Não era assim? Notem para vocês verem. Né? Qual era o papel, né, daquele mago, daquele que era lá fazedor de, de poções. Era, na realidade, um preceito para defender o rei, envenenando, matando aqueles que eram contrários ao rei. E da mesma forma, já teve, por exemplo, casos da Grécia Antiga, que filhos mataram os pais que eram deuses para ganhar o título de deuses, né? Então, a toxicologia, ela tem um aspecto criminoso em um determinado momento, né? Histórico, cultural, em determinadas situações de época, né? Até entender, né? A busca da fonte da juventude, né? É tentar buscar poções dentro desse sentido, né? Então, começou-se a buscar o uso de substâncias químicas com esses contextos, né? Depois tentaram buscar, olha, para o uso na agronomia, porque da mesma forma, por exemplo, que metais tóxicos fazem mal para a gente, também fazem mal, por exemplo, a pragas agrícolas. Então, foram utilizados em agricultura, por exemplo, né? Até a gente chegar naquele processo empírico. Por exemplo, picadas de cobra. Achavam-se que pedras mais valiosas poderiam ser antídotos contra a peçonha, por exemplo, ali, de algumas patologias, né? Isso foi sendo vendo, estudando, entendendo, até chegar ao conceito propriamente dito de toxicologia, que são substâncias que interagem com o nosso sistema biológico e que causam o efeito adverso. Foi aprendendo com os erros, vamos dizer assim, né? Foram aprendendo com os erros. E dentro da segurança de trabalho, existe, olha, em 1700, uma grande referência na Revolução Industrial, né? Começa-se a entender, preocupar-se com o local de trabalho em causar dano às pessoas. Então, é um livro que traz aqui ó, o primeiro relato da toxicologia ocupacional. O ambiente de trabalho tem perigos físicos, químicos, biológicos. E a forma como eu vou me expor, eles vão interagir com o meu sistema biológico e poderia causar dano aos trabalhadores. Então, o primeiro relato, correlacionando com a segurança do trabalho, que é importante, foi em 1700, mostrando esse início da preocupação de como se expor aos agentes. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas?
Alguém quer compartilhar alguma experiência? As empresas têm a obrigação de fazer o exame toxicológico ou depende do cargo? Depende da área e depende do risco de exposição. Beleza? Por exemplo, se é caminhoneiro de classe D e E, são obrigatórios. Então, isso vai depender de cada classe que vai se trabalhar, existe aí as prerrogativas. Ok? Igual, por exemplo, trabalha com controle de qualidade. Quem vai fazer benzenda? Só quem manipula os reagentes e trabalha no controle. Quem trabalha na área administrativa, por exemplo, não vai fazer o teste do benzeno. Então, o perigo e o risco é mapeado e monitorado de acordo com a necessidade da área que você trabalha. Consegui te responder, Paulo? Então, durante muito tempo, a toxicologia e a farmacologia andaram como disciplinas, como mesma disciplina, como mesmo princípio. E depois chegou um determinado momento em que se separou. A farmacologia, foco na substância química interagindo para um efeito benéfico, e a toxicologia, a interação dos agentes com o sistema com o efeito adverso ou efeito tóxico, né? E aí, dentro da toxicologia, existe um marco toxicológico, que chama-se filhos da talidomida. Quem aí já ouviu falar, nesse caso, filhos da talidomida? Depende da empresa e depende da ação. Quem aí já ouviu falar nos filhos da talidomida? Não, Tainara. Beleza? E no mais, isso vai depender da empresa, vai depender do caso que você vai estar trabalhando. Beleza? Mas, sem dúvida nenhuma, até como pergunta. Uma das primeiras perguntas que toda a equipe de recrutamento faz, com todo mundo que passa num processo seletivo, é: você utiliza algum tipo de medicamento? Beleza? E aí, você vai dizer: ó, eu uso clonazepam. E aí, claro que eles vão me perguntar qual é o diagnóstico ou qual a ocorrência, por que você usa. Não necessariamente precisa te mandar fazer o exame. Mas sempre, notem isso, qualquer processo seletivo, sempre tem a pergunta: você utiliza algum medicamento? Ok? Outro caso agora, filhos da talidomida, marco toxicológico, filhos da talidomida. O que aconteceu, olha, na década de 50, de 60? Mulheres grávidas, início de gestação, o que mais apresentam? O que mais tem? Enjoo. Não é isso? Náuseas. E aí descobriram uma substância química que foi chamada de talidomida, que foi vendida como a solução dos enjoos da gravidez, porque realmente é um excelente antiemético, né? Evita realmente os enjoos, principalmente aí os enjoos da gestação. Só que aí o que acontecia até essa época? Descobria uma nova molécula, descobria uma nova estrutura,
só se preocupava com o efeito terapêutico e não fazia nenhuma análise, nenhuma avaliação de risco, melhor dizendo, se poderia causar algum efeito adverso, algum efeito tóxico. E, de repente, nessa década de 50, começou a nascer muitas crianças sem dedos, sem mão, sem pé, sem braço, sem membros. E quando foram fazer a ligação, o que tinha de comum? Que as mães dessas crianças utilizaram a talidomida para o enjoo na gravidez. E aí viram o risco de aprovar substâncias só pensando no efeito terapêutico, sem avaliar o risco toxicológico. Então, por isso que para a toxicologia, a talidomida ela é um marco de segurança toxicológica. Porque a partir da talidomida, todo novo medicamento, todo novo fármaco, não basta você provar que ele é apenas bom para a terapia. Você precisa também, com a mesma propriedade, provar que ele não causa danos, que ele não causa efeitos adversos ou tóxicos gravíssimos. Efeitos colaterais e efeitos adversos leves são monitorados e não causam grandes impactos, beleza? Mas efeitos, principalmente aí, ó, igual a talidomida, né? Que fez aí várias crianças nascerem já amputadas, beleza? Não aconteceu mais a partir deste marco talidomida, importantíssimo para a toxicologia. Toda nova substância precisa provar, além da eficácia terapêutica, também a segurança toxicológica. Até aqui, dúvidas? Então, ó, na nossa atualidade, precisa avaliar a segurança e o risco na utilização, segurança toxicológica. Precisa avaliar o controle regulatório, exposição com alimentos, com ambiente e locais de trabalho, né? Precisa avaliar se essa substância tem muitos ou risco de causar danos graves, como mutações, cânceres, carcinogenicidade, teratogenicidade. O que é teratogenicidade? É o que a talidomida causou. Má formação fetal. Não é abortivo. Beleza? Mas ficou sem a mão, ficou sem o dedo, ficou sem o braço. Má formação fetal é teratogenicidade. Era o que a talidomida causava. Ô, Leandro, isso aí vai depender de cada condição de empresa. Muitas vezes, isso pode até favorecer, porque a parte, vamos supor, eu tenho diabetes, mas eu uso medicamento, e você mostrar que o uso do medicamento está deixando você sob controle, não tem por que você ser desclassificado, ok? Então, não vão com esse medo tão absurdo que é qualquer medicamento, em qualquer condição, que vai te desclassificar. Muito pelo contrário. Muitas das vezes pode ser benéfico nesse sentido. Beleza? Então, quando a gente pensa na toxicologia, e vocês, enquanto técnicos de segurança do trabalho, como propor maneiras seguras da gente se expor a determinadas substâncias. Ok? É da mesma forma, igual vocês colocaram aqui. Poxa, se eu tenho uma dificuldade em dormir e a falta do sono pode me prejudicar,
já que eu sou operador de uma máquina, por exemplo, na área da mineração, o clonazepam que eu estou tomando está controlando, me ajudando no processo do sono. Vai me ajudar a me expor com maior segurança na minha máquina. Porque se eu não conseguir dormir e for trabalhar com a máquina, o risco de eu dormir sobre a máquina é maior. Se eu uso a medicação dentro da concentração esperada, com a dosagem esperada, ele vai trazer para mim o benefício, né? Então, olha, enquanto técnicos de segurança do trabalho, é inevitável. A gente está exposto, olha a quantidade de ar que a gente tem aqui, quantidade de gases, né? Nós estamos expostos a substâncias o tempo todo, né? Seja na nossa casa, seja no ambiente de trabalho, seja, né, na área de lazer, principalmente pensando na área do trabalho. Como a gente vai se expor, ou como a gente vai propor se expor a determinados perigos, diminuindo o risco de contaminação, de intoxicação, porque a gente precisa se expor. É o trabalho. Então, ó, esse slide aqui é o maior objetivo de vocês enquanto técnicos de segurança do trabalho. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Eu estou sentindo falta de vocês, hein, conversando comigo. Então, ó, é necessário testes toxicológicos. É obrigatório para se obter o registro, seja de medicamentos, seja de agrotóxicos, seja de nomes sanitários, de aditivos alimentares. Quem é que faz todo esse monitoramento toxicológico dentro do nosso Brasil? Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, IBAMA, Anvisa. Né? Faltou a Anvisa aqui, mas que ela está dentro aqui do Ministério da Saúde. Então, a gente vem pelo que a gente chama classificação da toxicologia, né? Então, eu posso ter toxicologia analítica, né? O que eu quero analisar aqui, ó? Análise. Prevenir ou diagnosticar intoxicações. Então, eu posso estar monitorando no meu teste preventivo ou periódico, né? Posso estar analisando algumas substâncias, se nela tem ou não algum aspecto ilícito, né? Posso estar fazendo monitoramento biológico. Exemplo, existem determinados peixes, aqueles pequenininhos, por exemplo, de riachos, que só vivem em água limpa. Se uma indústria, um laticínio, por exemplo, está lançando o dejeto dele lá e está morrendo aqueles peixes, é um monitoramento biológico. A morte daqueles indicadores estão me indicando, olha, a condição dessa água está inadequada. Né? Tivemos aí, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo. Alguns atletas são amostrados para poder fornecer a urina ou fornecer o sangue para pesquisar nele possíveis usos de substâncias ilícitas, né? Que seriam usadas de forma incorreta para melhorar a performance, né? Então, é um controle aí antidopagem. Então, estou analisando as minhas amostras na busca de substâncias químicas que não poderiam ser usadas. É o que a gente chama amostra, é a parte de um material. Amostra de sangue. Eu não peguei o sangue todo. Eu peguei uma parte que representa o meu sangue.
é uma amostra. Na minha amostra de sangue, eu pesquisei ali, por exemplo, se usou cocaína, se usou anfetamina, né? Se usou algum outro adrenérgico de forma ilícita, por exemplo, lá para jogar. É o meu analito. Parte de um material, amostra. A substância química que eu pesquiso na minha amostra, eu chamo de analito. Então, a toxicologia analítica, ela se baseia muito nessas especificações. Se está presente, em alguns casos, se está presente, qual a quantidade que está presente. Né? Existe um parâmetro que eu chamo qualitativo. Exemplo, quem aí já assistiu aquela série ou alguma chamada Aeroporto de Guarulhos? O que acontece lá quando eles vão analisar um material suspeito? Eles fazem o exame de cor. Exemplo, pegou um pozinho branco suspeito. Eles vão lá, pingam uma gota do tiocianato, que é rosa. Se ficar azul, aí ó, o Leandro colocou aí, significa que existe suspeita de cocaína. Já é o suficiente. Eu não preciso quantificar o quanto. Cocaína é ilícito, não pode ter. Então, só de ter a suspeita já é suficiente para poder deter a pessoa. Ok? Agora, outra coisa. Saiu de uma festa embriagado e, infelizmente, atropelou uma pessoa e no teste do bafômetro, o hálito culpado. O álcool ali é reduzido com o dicromato que tem no aparelho e ele mostra a quantidade de álcool que tinha. E aí você mescla com a especificação. Se está acima da especificação, significa que você não poderia ter dirigido. Se está abaixo, significa que não foi porque está ali, ou não bebeu, né? Ou não está embriagado dentro desse quesito. Então, eu posso ter um parâmetro qualitativo, presença ou ausência, identificação, ou eu posso ter um parâmetro quantitativo. A partir do momento que tem, qual a quantidade que tem. Ok? Toxicologia experimental. O que ela trabalha? Desenvolver kits, desenvolver métodos, desenvolver pesquisas, antídotos, né? Métodos de diagnóstico, né? É o objetivo aí da toxicologia experimental. Muitos de vocês estão fazendo técnico de segurança do trabalho. Na sequência, podem ir, por exemplo, para uma graduação. E dentro dessa graduação, fazer, por exemplo, iniciação científica, depois mestrado, doutorado em toxicologia experimental, né? Desenvolver métodos, desenvolver tecnologias que possam analisar, identificar antídotos, né? Dentro desse princípio. E a toxicologia clínica, ela vem com o propósito do tratamento. Como eu posso tratar essas pessoas que são dependentes de determinada droga? Pode ser pessoas que estão em tabagismo, etilismo, outras drogas ilícitas. Como é o tratamento? Qual é o antídoto disponível? Se não tem antídoto disponível, mas eu tenho que manter sinais vitais até que a droga seja eliminada, mas aí vem o efeito rebote, vem a síndrome de abstinência, e aí a pessoa geralmente precisa, né, ser acalmada aí com alguns medicamentos. Então, isso é o foco aí da toxicologia clínica. Show de bola, Paulo. Vai em frente aí e sucesso. Beleza? E que a toxicologia possa ser útil aí para o seu tecnólogo também. Bacana. Toxicologia ambiental, né?
infelizmente, a grande consequência toxicológica que a gente tem por ar, por solo, por água, é antropogênica. 90% ainda é contaminação que nós, humanos, jogamos fora. Contaminamos o meio ambiente, né? Então, a toxicologia ambiental se preocupa com isso. Qualidade do ar, qualidade da água, qualidade do solo, né? Que a gente tem. Toxicologia ocupacional. Falou ocupacional, a gente lembra ambiente de trabalho. Então, como, olha, eu vou me expor ao perigo, às substâncias que existem no meu campo de trabalho, com segurança, para que eu não possa me contaminar, para que eu não possa contaminar as pessoas que trabalham comigo e nem levar essa contaminação para casa. Né? Então, tudo isso é o objetivo aí da toxicologia ocupacional. Todo mundo que vai trabalhar em área que tem perigo e existe risco, faz o exame admissional, com os parâmetros para poder verificar se já está ok. E, posteriormente, depois do trabalho, tem o periódico para monitorar se está dentro daquele limite. E depois, se for sair, seja a vontade própria ou a vontade da empresa, também precisa fazer o demissional, para poder dizer que a empresa está devolvendo aquele funcionário, né? Agora passa a ser ex-funcionário dela, com a mesma segurança que ele entrou. Por isso que existe o exame demissional. Na realidade, é a empresa tentando se defender, dizendo: ele entrou aqui com o admissional, eu estou devolvendo ele para o mercado com a mesma saúde, com a mesma condição. Faz sentido? E vocês participam muito dessa interface, junto com a medicina do trabalho. Ok? E vocês participam muito do monitoramento no ambiente ocupacional, se a pessoa está se expondo de forma segura. Vocês pesquisam, analisam qual o melhor EPI, qual o melhor EPC, e passam até fazendo auditorias, se a pessoa realmente está utilizando. E fazem treinamentos de educação. Certo ou errado? É um papel gigantesco de vocês aí, né? Toxicologia de alimentos. Principalmente alguns corantes de alimentos são alergênicos. Quem aí já comprou tanto remédio, medicamento, que só pode usar corante de alimento? Primeira regra. Em medicamento, quando ele é colorido, tem corante, é um corante que ele é aprovado para alimentícia. Mas tanto o medicamento quanto o alimento que tem aquele corante amarelo tartrazina, por exemplo, o AS infantil amarelinho, algumas gelatinas amarelas, vem lá escrito: contém amarelo tartrazina. Preocupação de farmacovigilância. Você precisa informar que existe um risco toxicológico ali em ter aquele corante. Várias pessoas têm alergia àquele corante. Ao mesmo passo, medicamentos que têm uma grande quantidade de açúcar, alimentos que têm uma grande quantidade de açúcar, está lá. Diabético, cuidado, contém açúcar, ou foi adicionado açúcar. É toxicovigilância. Você está avisando a um público-alvo que não pode utilizar aquele alimento. O mesmo passo quem tem, por exemplo, doença celíaca, que é a intolerância ou alergia à proteína do trigo. Está lá, ó. Celíaco tem glúten, né, que é a proteína do trigo, né, que ele não pode utilizar. Isso é um princípio que a gente chama de toxicovigilância. Você está impedindo que a pessoa se exponha ao perigo.
diminuindo o risco dessa intoxicação, dessa reação adversa que ele poderia ter se ele utilizasse. Faz sentido ou não? É o mesmo passo, por exemplo, dentro de uma empresa, se vocês forem trabalhar, se ela libera ali, por exemplo, gases. Tem que estar lá bem claro. O acesso a essa área somente com a máscara antigases, né? Existe a toxicovigilância. Precisa ser muito bem comunicado, muito bem informado. Toxicologia de medicamentos. Tem a ver com o que vocês aí perguntaram. Usa o medicamento. Tem algum risco? Tem algum monitoramento? Né? O que é no uso agudo? O que acontece no uso crônico? O meu efeito tóxico, por exemplo, na fase aguda, no início do uso do medicamento, pode ser só uma dor de cabeça. Mas, se eu usar ele de forma inadequada durante muito tempo, 6, 1 ano, uso crônico, de repente me dá uma hepatite. Então, a toxicologia dos medicamentos também se preocupam. Igual foi comentado, depende da dose, depende do tempo do uso, depende da suscetibilidade individual de cada um. Então, tem que ter todo esse monitoramento. E os meus efeitos tóxicos na fase aguda, né, e na fase crônica podem ser diferentes. Beleza? Podem ser diferentes. Toxicologia social. O que se preocupa aqui a toxicologia social? O Brasil, por exemplo, se o time perdeu ou se o time ganhou, vamos beber. Beleza? Se aprovou ou reprovou, vamos beber. Né? Tem por hábito o uso de drogas de forma social, de forma em conjunto. Existem as drogas lícitas, como tabaco, como álcool, e o pior é que tem crescido cada vez mais o uso das drogas ilícitas com as finalidades recreativas. E em fase de adolescente é de assustar. É de assustar. Ok? Olha o que está acontecendo aí, ó. Quantidade de adolescentes com pneumonia em virtude do cigarro eletrônico. Preocupação da toxicologia social. Né? O uso de substâncias lícitas ou ilícitas de forma em conjunto, mas que podem trazer prejuízos adversos. Né? Não teria necessidade nenhuma. Não te faz benefício nenhum o cigarro. Beleza? Essas substâncias que não fazem bem terapeuticamente, que não teria necessidade de você utilizar, e que é utilizado como forma recreativa e social, é o foco da toxicologia social. Beleza? Se eu não me engano, na última aula, nós vamos mostrar, inclusive, alguns testes de drogas ilícitas. Toxicologia forense. Tem o propósito de analisar. Na realidade, aqui tem duas definições importantes. Ok? Duas definições aqui importantes. Química forense. Analisa o material bruto. A suspeita de uma erva, se tem maconha. A suspeita de um pozinho branco, se tem cocaína. Eu estou analisando o material bruto. É química forense. Agora, retirei urina para fazer o antidoping. Retirei o sangue para verificar se tem um álcool ou drogas. Se eu analiso o material biológico, já é toxicologia forense. Ok?
Então, toxicologia forense, isso dentro da classificação toxicológica, analisa material biológico. Pesquisa de material biológico. Verificar se tem presente ali substâncias de forma irregular que poderiam ter sido a causa de um envenenamento, de um assassinato, né? Então, eu vou usar com o propósito forense, elucidar casos judiciários, ou auxiliar nesses processos. Aí é a química forense, é a toxicologia forense. Quem aí, por exemplo, vocês estão fazendo o curso técnico, pode ser que tenha concurso da Polícia Civil para nível técnico, assim como tem para perito, que é de nível superior, basta ter qualquer graduação. E aí, dentro da escola da Polícia Civil, você é designado. Ou você vai para a química forense, trabalhar com material bruto, ou você vai para a toxicologia forense, para trabalhar com material biológico. Apesar de pesquisar praticamente substâncias idênticas. Posso pesquisar cocaína ou seu metabólito na urina, posso pesquisar cocaína ou seu metabólito no pozinho branco. Mas eles costumam dividir. Quem trabalha com material bruto, química forense. Quem trabalha com material biológico, toxicologia forense. Então, agente tóxico, qualquer substância que pode causar a interação com o seu sistema biológico e o efeito adverso. Isso aqui eu estou passando porque a gente, de certa forma, já passou. Na farmacologia, tem o que a gente chama tempo de meia-vida. Ou seja, tempo que leva para o meu fármaco cair a sua concentração à metade. Na farmacologia, tem o termo que a gente chama dose letal 50. O que é a dose letal 50? A dose que mata 50% da minha população teste. Então, exemplo, eu tenho 100 camundongos aqui. Na dose de 25 microgramas, matou 50 deles. É a minha dose letal 50. Foi a dose que matou 50% da minha população. Então, quanto maior o valor do meu DL50, significa que mais seguro. Quanto menor o valor da minha DL50, significa que mais tóxico. Eu preciso pequena quantidade para matar muita gente. Né? Então, quanto maior o valor do DL50, mais seguro é a minha substância. Quanto menor o valor do meu DL50, significa que eu preciso pequena quantidade, já é suficiente para poder matar uma grande proporção. E a minha ação tóxica pode ser local. Caiu um ácido aqui na minha pele, queimou aqui, só aqui. É uma ação local. Agora, eu fiquei em uma garagem fechada, inalei o dióxido e o monóxido de carbono. Caiu na minha corrente sanguínea e foi para o meu corpo todo me intoxicando. É uma ação sistêmica. Então, quando o agente tóxico atua só no local, eu falo que é uma ação local, pequena naquele local. Quando é distribuída para o corpo todo, né, de acordo com a forma como ele é absorvido, cai na corrente sanguínea e vai ser distribuído para o corpo todo, eu falo que é uma ação sistêmica. Se eu me exponho em 24 horas, vou colocar aqui, exposição até 24 horas, é uma intoxicação aguda. Então, no ambiente de trabalho,
Às vezes ele está lá trabalhando e se expôs àquele agente, foi embora para casa, começou a passar mal. E foi aquele dia. É uma exposição de 24 horas. Ele vai para o hospital com uma intoxicação aguda. Ok? Se agora ela vai de 30 dias a 90 dias, eu falo que é exposição subcrônica ou subaguda. E acima de 90 dias, eu falo que é uma exposição já crônica. Ok? O efeito agudo pode ser diferente do efeito crônico. Isso aqui pode deixar, a gente consegue falar depois. Então, o meu efeito, seja ele agudo, seja ele subcrônico, seja ele crônico, pode ser leve, pode ser moderado ou pode ser grave. Vai depender do meu tempo de exposição, vai depender da concentração e da minha suscetibilidade. Ok? Qualquer pessoa que está intoxicada, o primeiro, principalmente vocês, enquanto segurança do trabalho, não é preocupar quem é o perigo, quem é o agente que o intoxicou. É retirar ele da exposição. Beleza? É encaminhar para o atendimento médico para garantir sinais vitais. Depois, preocupa com o que é. Porque não adianta eu saber o que é e não encaminhar ele para um pronto atendimento e ele morrer de parada cardíaca, por exemplo. Ok? Então, a preocupação em termos toxicológicos, vocês, enquanto segurança do trabalho, é a vida da pessoa. Essa é a preocupação maior. Ok? Isso vocês precisam preocupar. Até aqui, dúvidas? O que vocês acharam aí da toxicologia? O Leandro colocou aí, ó, é um campo grande. Sim, é uma ciência extremamente fantástica. É um ponto muito legal de se trabalhar. Eu sou suspeito para poder falar. Adoro a toxicologia. Dúvidas, pessoal? Show de bola? Sextou? Então, bacana. Beleza? E não esqueçam, sextou, cuidado para ou como vocês irão se expor às substâncias aí durante o final de semana. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus. Parabéns por toda a participação no chat, no microfone, que fez grande diferença com as contribuições de vocês. Show de bola. Gratidão, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula.